Gravar, para a gente ter um registro aqui interno aqui também. Então, estava aqui contando, né? Comecei a gravar agora o quanto que realmente está sendo uma frequência muito luminosa, né? O nascimento desse jogo, o nascimento desse projeto. Como é que começou isso, gente? Como é que começou a ideia desse projeto? Isso começou em 2017. 2017, eu estava na Índia, estava ali com 33 anos, foi início de 2017. E eu tinha ido na Índia exatamente para iniciar o trabalho com o Mahalila. Na época, quem estava fazendo essa ponte e estava ali me orientando pessoalmente, me apoiando, era o Prem Baba. E eu tinha ido lá na Índia para apresentar para o Prem Baba o projeto, como que estava o projeto, como que as coisas estavam indo no jogo. Foi quando eu raspei meu cabelo, né, fiz ali os meus renascimentos. E no dia que eu apresentei o jogo para ele, que foi quando ele falou, oh, agora seu trabalho está pronto, e foi quando realmente eu soltei, né, porque até o final de 2016 eu estava trabalhando ainda como diretor de empresa, e aí depois eu soltei para viver só do jogo. E nesse dia, gente, impressionante, nesse dia que eu fui entregar o Mahalila, eu tive um insight do jogo. Impressionante. No dia que é o dia que fecha o ciclo do Mahalila, eu tive um insight. Como é que surgiu esse insight desse jogo? Eu estava na Índia, eu não lembro muito bem que tipo de cena que eu estava vendo lá, mas que eu olhei assim para as pessoas e falei, gente, o galho depois que entorta para desentortar é difícil, né? Vocês estão aqui entre terapeutas, vocês sabem o que eu estou dizendo, né? O trabalhão que é, nós estamos aí trabalhando com os adultos. E eu fiquei, gente, como é que vai fazer para consertar esse mundo? Porque no meu coração, e assim, até mesmo na frequência do Mahalila, eu sempre estou muito ligado, assim, não só nos jogos individuais, no meu jogo da vida, mas no jogo da vida da humanidade mesmo, né? Entendendo o jogo, estou sempre acompanhando, estou sempre ligado, né? Na verdade, mesmo que eu não queira, as coisas vão, dentro do meu canal, elas vão se mostrando para mim, né? Então, os tabuleiros, né? Eu vou fazendo leitura e eu trabalho muito aqui nessa frequência no campo mesmo, né? Naquilo que não está nem na mente, nem na minha atitude, mas no campo energético, tudo que passa por mim aqui também, que é parte da frequência do meu trabalho, que é a essência do meu trabalho, que está além do próprio Mahalila, que é o jogo da vida, né? Que é o jogo da vida, né? E aí eu estava olhando e falei, o galho depois que entorta, para desentortar é muito difícil, né? E aí uma coisa dentro de mim, lá no fundo do meu coração, disse assim, olha, tem algo que você pode contribuir para isso, que pode fazer uma diferença. Eu falei, e eu fiquei numa conversa. Normalmente as coisas chegam para mim assim, eu posso aqui me confessar para vocês aqui nesse momento que é um processo mediúnico mesmo, a verdade é essa, né? Então começa a chegar, às vezes a antena ela abre, mais na Índia, né? E a coisa começa a chegar, enfim, foi assim com o Mahalila, e quando vem, vem, né? Não é o tempo todo que eu tenho consciência disso, mas hoje eu entendo melhor, enfim. E aí falou assim para mim assim, então você tem algo dentro do seu coração que você pode entregar que vai fazer. Mas eu falei, mas o que que pode transformar, que eu posso fazer para transformar essa sociedade? O que que eu posso fazer, né? E aí uma coisa falou assim, bom, se for para transformar a sociedade, ia me perguntando assim, tem que começar por onde? Aí Aí eu fiquei, aí veio o insight, começou a vir uns insights, pelas crianças, óbvio. Então, se eu estou aqui pensando que o galho, depois que entorta, é difícil de desentortar, então vamos pegar o nascimento, né, desses galhos, o nascimento dessas raízes, né, vamos começar lá na base. Mas pelas crianças, mas como? Né? Como é que faz? Eu fiquei pensando o que tem disponível hoje para as crianças. Eu, particularmente, não conheço nada, pode ser um pouco, eu mesmo, é particular, deve existir, mas não conheço nada ainda de algo mais tangível e que realmente possa ser aplicado em larga escala e que as crianças estejam acessando no quesito de desenvolvimento psicológico, desenvolvimento emocional. Então, a segunda pergunta era, tá, começa pelas crianças, desenvolvendo o que nas crianças? Obviamente, desenvolvimento emocional, desenvolvimento psicológico. Então, para vocês, eu não preciso nem argumentar aqui, né? Imagino que não tem nem necessidade de argumentar sobre a importância do desenvolvimento emocional na infância e também na adolescência. A gente sabe, né, o grau de ramificação que tem na vida,
um grauzinho ali no início, lá na frente é um arco enorme, não é isso? Um grau que a gente muda ali na base, lá na frente, olha, isso custa muito, muito, cada coisinha, né? Então ficou claro para mim que tinha que ser algo na direção das crianças. E aí depois, a terceiro elemento era assim, bom, se tem que ser desenvolvimento emocional para as crianças, tem que ser algo que as crianças possam se engajar, que elas possam estar motivadas, que elas possam ter interesse, que elas estejam instigadas, que elas não pode ser uma coisa que a gente está levando para elas e elas têm que fazer, né? Então, tem que ser algo que elas engajem. Qual que é o elemento? O que que faz? A outra pergunta era, o que que faz uma criança engajar? Que tipo de mecânica? Que tipo de coisa? Jogos. Jogos. O jogar é da origem da humanidade, né? É da origem do brincar, o jogar é da origem de tudo. Na verdade, quando eu estou dizendo que a vida é um grande jogo, isso não é uma metáfora, como eu digo sempre essa frase. É mesmo. E a criança, eu sei, por mim, e sei na prática, né, que é por aí que elas vão. Isso eu aprendi também bastante vendo, por exemplo, os 4 anos que eu trabalhei dentro da rede do método Supera. Vocês devem conhecer o Supera Ginástica para o Cérebro, que é uma rede, hoje tem 360 franquias, ou mais já hoje, com certeza, no Brasil, que trabalha com uma proposta de desenvolvimento cognitivo, ou seja, desenvolver raciocínio lógico, concentração, atenção, memória, né, e tudo isso. E como que eles fazem isso? Como que eles conseguiram criar uma metodologia? Através de jogo. Isso para desenvolver algo que é difícil. Desenvolver essa parte lógica, normalmente para um público que tem essa dificuldade, né? Que é o público que vai chegar lá. E os jogos são capazes de fazer isso. Então, ferramentas que sejam instigantes, que engajem a criança, que ela esteja inteira naquele processo. Então, uma criança, quando você manda uma criança para fazer uma terapia, por exemplo, hoje em dia, como que essa criança vai para a terapia de forma geral? Ela não vai assim animada para a terapia, ainda mais no começo, né? Existe todo um processo, né, para conseguir engajar aquela criança. Depois os bons terapeutas vão conseguindo ali. Em alguns casos, não. Em alguns casos, não consegue nem levar a criança para terapia. A criança não vai, né? Mas isso, quando eu falo dessa ideia, não é nem só para crianças que precisam de terapia, mas sim porque é fundamental, né, na base da sociedade esse desenvolvimento. Bom, então, que seja jogos. Beleza, então ficou claro, né? Jogo para criança de desenvolvimento emocional. Hoje se chama desenvolvimento socioemocional, né? Depois da inserção na LDBM, né? Na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a obrigatoriedade do desenvolvimento socioemocional, né? Nas escolas. Isso mais ou menos, inclusive, foi aprovado bem na mesma época, inclusive por uma pessoa, que é o André Stable, que foi uma pessoa que liderou, que encabeçou isso no conselho, que construiu que conseguiu inserir na diretriz da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, esse elemento da obrigatoriedade das escolas, desenvolvimento socioemocional nas escolas. Esse era um amigo, uma pessoa próxima, que inclusive está sempre me apoiando, aguardando esse projeto até hoje. Ele foi depois secretário de Educação em Mogi das Cruzes, me convidou, queria que o jogo já estivesse pronto, queria implantar o jogo na prefeitura toda, mas não estava pronto ainda, né? Enfim. E aí eu pensei, não, jogo, tem que ser jogo, mas tem que ser algo que não é qualquer jogo, porque as crianças hoje elas recebem uma imensidade de ofertas de jogos dos mais sofisticados, enfim, às vezes tem um cognitivo ali já até viciado, né, em jogos que tem que ter uma certa sofisticação, tem que ter algo arrojado. Não é qualquer jogo também que engaja a criança, porque elas já estão, né, alimentadas com jogos já muito instigantes. Aí fiquei, então, sentindo que tipo de jogo, né? Aí eu lembrei dos jogos de contação de história, o que tem muita ligação também com a minha raiz, que vem do RPG, né? A minha maior paixão de jogos na minha adolescência veio dos jogos de RPG. Paixão. Eu, meus 12 anos, quando encontrei, foi assim, um descobrimento, algo fantástico. Depois eu explico para vocês como que é. Mas aí tem os jogos de contação de histórias, que já é uma outra evolução, um outro processo, onde eles também contam, não só participam das histórias, mas eles também contam as histórias. Falei, não, tem que ser através das histórias. Poder das histórias. As histórias
tem poder, para poder trabalhar ali com o simbólico, com o mundo da fantasia, e tem que ser dinâmico, né? E aí eu lembrei de um amigo, que é o... Ele vai estar aqui depois, vou apresentar ele para vocês, que é o Eduardo Caetano, que é um cara que, sempre um cara que eu admirei muito, que jogava RPG comigo na adolescência, um bom jogador também, assim, um cara bom, que eu já admirava, que cria vários jogos também cognitivos e já tinha lançado alguns jogos nessa temática, uns caras, inclusive, nesse tipo de jogo, assim, sempre aí na vanguarda desse tipo de jogo. E aí, então, falei, putz, tem já o Eduardo aí, consegui depois alinhar com o Eduardo essa ideia, né? Mas antes até de chegar no Eduardo, lá na Índia, eu tive um insight. Falei, bom, para fazer um jogo desse, porque esse jogo ele está sendo feito tanto para o atendimento dentro da clínica, dentro de consultórios, enfim, grupos com crianças, como também para que possa chegar nas escolas também, né? Eu falei, tem que ser alguém que entenda de jogos, de autoconhecimento e que entenda de projeto educacional. E não por acaso, durante 4 anos eu era diretor do Supera na área de projetos educacionais. Então, dei palestras para secretários de educação, prefeituras do Brasil todo, escolas, né? Eu era uma pessoa responsável, organizei, montei um modelo de projeto educacional do Supera nas escolas, porque o Supera tem as franquias dele, mas tem os projetos nas escolas, né? Então, eu falei, bom, então, se tem alguém que pode fazer isso, porque é difícil que uma pessoa que une as 3 coisas. Pode entender de educação, pode entender, né, de terapia, autoconhecimento, mas jogos, autoconhecimento e terapia é muito difícil, né, numa qualidade suficiente para desenvolver esse algo, né? Então, eu falei, então é eu mesmo, né? Eu mesmo tenho que fazer esse jogo. E aí, comecei a me encontrar, fechei com o Eduardo esse trabalho, né? E é muito doido, porque, assim, a vida, na verdade, ela sempre constela, né? Eu consegui enxergar a minha vida como que sempre constelou exatamente para isso acontecer. Umas histórias impressionantes, né? De repente, o dono do Supera, que é meu amigo, é a única empresa que eu conheço que utiliza jogos em larga escala, em projeto, assim, né? Inclusive, é o Supera, né? Depois, outro dia, só com uma curiosidade para vocês verem como é que o jogo acontece, né? Eu estava em Varginha alguns anos atrás, inclusive isso foi a notícia que eu vi foi de 2017. Eu estava em Varginha alguns anos atrás e fui encontrar uma amiga que era a Brenda, e a Brenda ela foi casada com o Brandon, coincidente, um irlandês, né? A Brenda era casada com o Brandon. E aí passou alguns anos que eu não via eles, fui em Varginha, encontrei ela, falei, Brenda, e o Brandon? Como é que... Eu já sabia que eles tinham separado, como é que tá o Brandon? Tem notícia do Brandon, ele voltou para a Irlanda e tal. Ah, eu falei, você não está sabendo do Brandon? Eu falei, não, o Brandon ficou milionário. Eu falei, mas o Brandon ficou milionário? Como assim o Brandon ficou milionário? O Brandon ficou milionário. Eu falei, não, mas como que o Brandon na época era um cara que estava ali no porão da casa da mãe dela, enfim, sonhando um dia ser DJ, nunca tinha tocado, acho que em lugar nenhum. E, enfim, eu não vou falar, não vou ficar falando muito do Brandon, né? Se for muito Brandon, mas ficava ali e tal, não tinha muita coisa. Como assim? Ele falou, o Brandon, na época que a gente separou e tal, ele começou a desenvolver um jogo, ele criou uma modalidade lá, uns japoneses compraram e ele ficou milionário. Aí joguei, qual que é o sobrenome dele? Ele é Brandon Green. Aí joguei Brandon Green no, no Google, aí a primeira notícia no G1. Quem é o Player Now, o jogador desconhecido que vem para o Brasil no festival, maior festival de jogos do Brasil na época, criador do jogo Beta Undergrounds, jogo fenômeno de 2017. O jogo tinha batido todos os recordes de venda em todas as plataformas de jogos, de videogames, computador, tudo que vocês podem imaginar, no pré-lançamento. Então, o jogo chegava a ter 2 milhões de jogadores jogando ao vivo, ao mesmo tempo, dentro do mesmo jogo, né? E ele foi o jogo fenômeno de 2017. Ele era o nome a surgir depois do Marcos Notti, o criador de Minecraft. Falei, como que pode? Aí conta, depois eu mando a notícia para vocês. Aí conta a história dele lá em Varginha, que era casado com uma brasileira e tal. E no processo dele de sobrevivência, que ele não tinha dinheiro para comer direito, para voltar para a Irlanda, ele criou um jogo de sobrevivência. E nisso ele, então. Né, mas esse tipo de coisa, estou dando alguns exemplos aqui. Eu fiquei muito impressionado como que a vida ia constelando assim as coisas, né? Aí um outro amigo nosso, Edu Sábio, que é também da turma que jogava RPG com a gente, é um PhD da USP, especializado em jogos para educação,
dá palestra aí pelo mundo todo nessa linha. Então, é como se a vida tivesse constelado mesmo, sempre para isso, né? Então, vamos falar, então, um pouquinho para vocês, né, desse jogo. Compartilhar só uma primeira imagem aqui para vocês. Eu quero contar um pouquinho primeiro da história do jogo, para vocês entenderem, mas só para, de repente, já quer ver alguma coisa, né? Só para vocês já não ficarem tão assim, tão abstrato, né? Depois eu vou mostrar aqui também. Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Eu separei aqui na mesa, para vocês mostrar aqui para vocês o jogo depois, para vocês entenderem como que é. Inclusive versões, né, diferentes, como que esse jogo foi evoluindo, né? Mas só para vocês já irem sentindo um pouquinho aqui. Então, mas a gente vai entrar lá, né? Queria que vocês entendessem um pouquinho da história desse jogo, né? Que o jogo se chama Nine. Nine, e vem de 9. A ideia, esse nome já é um nome em inglês mesmo, porque a intenção é que esse projeto ele nasce para o mundo mesmo, né? Então a gente já entendeu que teria que ser um nome, e é um nome fácil de pronunciar também, assim, bem palatável, né? É o Nine Realms, que são o jogo dos 9 reinos. Né? O que são os 9 reinos? São os 9 reinos que estão, cada reino relacionado a uma das 9 matrizes psicológicas, né? Suas 9 virtudes e 9 aspectos negativos, né? A sombra, né? Basicamente, a maioria ali dos pecados capitais, mais ali a cobiça, mais o medo e a mentira também dentro dessas 9 matrizes, né? E qual que é a história? Então, o jogo ele tem uma história de fundo desse jogo, né? Que é a história que narra o momento onde esses personagens, esses jogadores entram no jogo. O jogo ele é formatado para quatro jogadores, até 4 jogadores. E aí, para eles vão assumir um personagem dentro de uma história, onde eles vão, dentro dessa história que é narrada ali para eles, ter o personagem deles, que é um personagem que vai percorrer uma história que não é de uma sessão. Esse jogo não é de uma sessão. É um jogo que são várias sessões. É uma metodologia para você aplicar durante um ano, né? Para você aplicar durante um ano com sessões semanais com grupos de até 4 crianças por sessão, né? Então ele é uma metodologia, mas é um programa mesmo. Não é só um jogo, vamos jogar um jogo aqui, não. Uma Halil é diferente, né? A gente faz uma sessão de jogo. O Nine não. O Nine ele é um programa, ele é uma metodologia que tem o jogo como ferramenta desse método que é bem mais amplo e bem mais extenso para poder entregar algo palpável, gente. Não vamos ter ilusão de uma criança com uma sessão de jogo desenvolver algo que realmente seja efetivo, né? Aqui nesses anos todos assim, né, a minha inteligência, minha intuição teve a serviço de como fazer algo que é efetivo, porque eu conhecia os projetos que tinham aí no mercado, né? Na época do Supera, a gente tinha lá o projeto do Augusto Cury nas escolas, né? E de outras coisas, e aí eu olhava aquilo e falava, gente, não tem nada, eu não consigo ver nada que vá realmente fazer alguma transformação, que vai entregar algo, né? Então, eu entendo que é um jogo que vai desenvolver principalmente a inteligência emocional. Talvez não o conceito do que entendem hoje do que é inteligência emocional, mas essa inteligência que vocês que me acompanham, a gente vem aí desenvolvendo, né, essa inteligência do processo. Obviamente que um jogo como esse não envolve nada de espiritualidade, né? É um jogo feito para um público amplo mesmo. A gente utiliza os elementos simbólicos do mundo da fantasia ali para que isso aconteça, né? Então, eles vão navegar com esses personagens dentro desses 9 reinos. Eu vou contar a história, vocês vão entender depois como o jogo acontece, tá? Então, vem comigo na história do jogo, que essa é a alma, né, do Nine, o que é o mundo do Nine. Deixa eu colocar, essa aqui é uma imagem, não é uma arte ainda definitiva, mas só para vocês também já sentirem um pouquinho, assim, alguma ideia, enfim. Então, é assim, a história é a seguinte. Existe um reino, um mundo onde imperava muita paz, muita harmonia, muita beleza, muita prosperidade, ou seja, né, tudo de bom ali. E aí, nesse reino tinha um rei e uma rainha, que também viviam em harmonia.
Um dos motivos do reino manifestar essa harmonia, porque havia também muita harmonia entre o rei e a rainha. E eles tinham uma filha, que é a princesa Éter. Né? Esse reino, ele chama ele de Etéria, é o nome do reino. Alguns personagens não têm nome, a gente está finalizando esse ajuste aí da história. E esse rei e a rainha tem a princesa Éter. E nesse reino, no centro desse grande, do reino central, que são 9 reinos, no reino central é o reino da verdade, que fica no centro, né? Tem o reino da verdade no centro, e mais 8 reinos espalhados nesse mundo, em volta desse centro, que é um centro onde tem uma gigantesca, uma árvore enorme, uma grande árvore. Depois eu posso explicar um momento simbólico disso, né? Isso tem muita coisa, né? Mas não é à toa que é uma grande árvore ali no centro, mas vamos chegar na história para também, senão a gente pode estender demais aqui. Então tem uma grande árvore e dentro, no centro e na base dessa árvore tem cravejado 9 joias. 9 joias representantes dessas 9 virtudes. E dessa árvore se ramificam 8 grandes raízes que conectam essa árvore central a cada um desses reinos, que nutre também esses reinos, né? E cada reino tem o seu soberano, sua soberana, o regente, a regente daquele reino, que é o guardião de uma dessas virtudes. E cada um desses reinos manifesta em beleza e pureza essas virtudes. Então, o reino da generosidade, ele expressa naquele reino a generosidade, né? O reino da temperança manifesta naquele reino, a expressão da temperança, a confiança e assim por diante, né? Cada uma dessas virtudes. E tudo funcionando muito bem nesse reino, né? O rei e a rainha tinha ali um conselheiro, que é o Galhar, que é uma figura que tem é tipo um Gandalf da história, mas ele tem uns galhos, assim, tipo uns galhos de alce, assim, de cervo, né? Que é conselheiro ali do rei e da rainha. E em algum momento surge então lá das profundezas do reino a Malgávia. Quem que é a Malgávia, né? Aí tem a história assim, que eles conhecem, e tem a história que eles vão entender por trás, os bastidores reais do que aconteceu de verdade na história de ter surgido essa Malgávia, mas, a princípio, ela surge um pouco clássica, a gente usa alguns elementos clássicos assim das histórias, porque não é por acaso que as histórias usam esses elementos clássicos e elas têm poder de mexer com algo no inconsciente. Então, ela é basicamente aquela velhinha boazinha que acaba servindo ali o rei e a rainha, se aproxima muito do rei e da rainha, na bondade, nos bons serviços dela, e semeia a mentira entre os dois. Ela vai semeando mentira entre os dois. Ela, a Malgávia, é a manifestação da mentira, que é a última matriz psicológica. Então, ela vem lá e começa a semear no reino da verdade a mentira, até que o rei e a rainha, resumindo aqui, eles entram em cisão. E entram numa cisão e numa briga que faz com que o reino se divide, o reino central se divide ao meio. E as pessoas amavam muito o rei e a rainha, então metade do reino fica com o rei, e a outra metade do reino fica com a rainha, e o reino principal se divide em 2. Do lado do rei, o mundo que mostra ali que tem muita ordem, muita organização, seriedade, tem força, mas muito rígido, muito duro, né? Sem vida. Do lado da rainha tem arte, tem beleza, tem natureza, mas tem caos, tem confusão. Então, ambos os lados vão expressar, né, as qualidades e as distorções da energia masculina e feminina. Quando a Malgávia, então, separa o reino, ela consegue tomar o trono. Ela consegue tomar o trono e ela liberta das profundezas os seus, a princípio, 8 filhos, mas que chamamos filhos dela, porque na verdade na história não é bem filhos dela, vocês vão entender depois, né? Mas no início ela liberta os 8 filhos delas da profundeza e eles vão até cada um, ela retira, né? Cada um vai retirando da grande árvore, depois que a Malgávia retira da grande árvore a joia principal. Então, quando retira aquela joia da árvore, os reinos começam a entrar em decadência e esses filhos dela, que são representações inferiores, né? Então, vem quem? A gula, a avareza, todos eles vêm para, né, a ira, né? A gente só não colocou ali a luxúria,
porque eu achei que a luxúria para trabalhar com criança é um termo complexo, poderia abrir espaço aí para alguma confusão, então a gente entrou ali no lugar da luxúria com a cobiça, né? Então, basicamente isso. Então, a preguiça, todos eles tomam conta, né, desses reinos. E o reino que expressava aquela qualidade, os reinos começam a entrar em decadência e começam a expressar os aspectos inferiores. Então, começa a expressar como é que é um mundo que a avareza tomou conta. Como é que é um mundo que a inveja tomou conta. Como é que é um mundo que a preguiça tomou conta. Que esses mundos começam a expressar essas matrizes inferiores, né? Bom, e aí o mundo entra em decadência e está essa situação lá no mundo de Eterra, resumindo aqui para vocês, né? As crianças elas vão saber um pouco dessas histórias. E aí volta para o mundo real. Aí as crianças estão ali no jogo. Então vocês imaginam aqui, sai do mundo do jogo, elas estão ali em volta do tabuleiro. Depois vocês vão ver, vou mostrar melhor para vocês, tá? Esses detalhes. Não se apegue muito essa parte física, não, que a gente chega lá. E elas então, tem estão estudando aqui, tem um movimento que elas fazem ali naquele momento, que elas vão entrar dentro do jogo. Mais ou menos igual a Caverna do Dragão. Quem assistia a Caverna do Dragão, quando era mais novo? Então, quando eles simbolizam isso, ó, vocês vão entrar no jogo. Tem que botar a mão ali no centro, uma coisa assim. Quando eles entram no jogo, eles assumem um personagem lá dentro. Mas mantendo a memória deles desse mundo aqui. Olha que interessante. Eles estão lá dentro do jogo, assumindo aquele personagem, mas ainda mantendo as memórias daqui. Mais ou menos como... Peguei o Caverna do Dragão aqui para vocês terem uma ideia de como que é isso, né? Enfim, e aí lá vai ter um sorteio, porque cada um dos 4 personagens vai representar no jogo cada um dos 4 elementos. Então, um personagem vai representar o elemento terra, o elemento fogo, o elemento água, o elemento ar. Clássico? Clássico, mas é o clássico que funciona. Né? E os 4 elementos que nós entendemos também quanto, né, informação, quanto aspecto positivo de desenvolvimento pode surgir aí a partir dos 4 elementos. Enfim, eles vão ter poderes, enfim, eles têm ali, eles vão estar dentro desse mundo aí. Então, tem um momento que que o Galhar, então, que é essa figura, se apresenta para eles se encontram num círculo no centro desse mundo, e o Galhar, então, recebe eles e apresenta essa história, conta para eles o que está acontecendo e fala, vocês são os jovens, normalmente os personagens são personagens ali de 9, 10 anos, mais ou menos, essa idade, a ideia dos personagens, independente da idade, a ideia é esses personagens terem mais ou menos sempre essa idade, e fala, vocês têm a inocência e a essência, né, capaz de restaurar os 9 reinos. Né? E ele entrega para eles ali, tem toda uma narrativa, entrega para eles ali a missão. E quando eles aceitam a missão, eles então vão receber ali o poder dos elementos. E eles recebem, tem até colares mesmo. Só que isso aqui foi um protótipo, tá? Não é o colar. Eles recebem os colares, colocam os colares ali na hora mesmo, na hora do jogo. E tem toda uma iniciação ali naqueles poderes e tal, quando eles assumem essa... E aí já começa algumas mecânicas do jogo, onde é tipo um primeiro tutorial, né? Então o jogo tem uns primeiros passos, primeiros movimentos no jogo, para ir aprendendo, que nem um joguinho que vocês devem jogar às vezes no celular, tem um tutorial, os primeiros movimentos, não sei se vocês já jogaram algum jogo assim, mas tem os primeiros passos, então o jogo já é montado assim, né? É tranquilo para o facilitador, porque a gente dentro do programa de treinamento, a gente vai ter já as aulas já preparadas para cada encontro. Então, cada encontro você já tem ali todo o material preparado, você não precisa saber tudo. A jornada dos 45 reinos, não tem como. São 45 cenas, porque são 5 cenas por reino, tá, gente? Então, são 40, é um leque de 45 cenas. Cada encontro é uma cena que entra ali no centro do tabuleiro, que é por onde eles estão percorrendo nos reinos com esses personagens numa grande saga, né? Numa grande jornada, numa grande aventura, que tem arcos menores, arcos de conquista menor, porque cada reino que eles conseguem resolver, eles completam um ciclo de jornada do herói, né? Conquistam uma nova capacidade, uma nova virtude, mas tem um arco maior que essa jornada toda, que é a jornada de resgate dos 9 reinos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo como que o jogo acontece, né? Então, são jogos narrativos. Então, você narra, a gente descreve para eles, vocês estão num cenário, por exemplo, a primeira cena, então, a primeira cena é esse, né, do ritual e tal, e eles podem conversar entre eles ali são um personagem nessa hora.
O que eles conversam ali, eles estão conversando lá dentro desse mundo. Para a gente que é adulto, esse aspecto imaginativo não é tão encantador como é para eles. Quando eu sei que eu vivi na pele, quando você está nessa idade, aquilo é muito mais vivo, mesmo que seja no campo da imaginação. É muito vivo, é o verdadeiro metaverso, né? Você entra num mundo que esse narrador, que essa pessoa que está conduzindo, vai estar descrevendo como que é esse mundo, e eles têm a opção, com o personagem deles, de decidir o que, que eles vão fazer e narrar o que, que eles estão fazendo, e o narrador vai dando determinadas contenções, o que, que é assim, respondendo a esses movimentos dele, né? O narrador vai estar ali ocupando esses personagens que não são eles, enfim. E aí, então, eles partem, então, como eles têm uma rota, porque eles têm que resgatar os Novos Reinos, então também não daria para eles falar, ah, não, a gente não vai, a gente vai para um outro lugar. Porque nesse tipo de jogo seria assim, eles sentir que tem uma liberdade de que lá eles estão fazendo as escolhas deles. Que eles são donos do personagem dele, não só seguindo um roteiro pronto, mas tem um roteiro porque normalmente tem um chamado que eles estão querendo atingir, e aí então a gente tem uma forma de ir colocando eles na trilha, né? Mas não se preocupem muito na prática, a parte técnica disso, gente, porque isso é um processo de ensinamento com calma, a gente aprende e tal, tem uma preparação para isso, enfim. Então eles entram lá na primeira cena, é uma cena, tem um ninho de águia, de uma águia gigante, e esse reino tem uma, e nesse mundo da gula tem uma história que são os ramos de silva, que é um tipo de umas amoras lá, que as pessoas desse reino elas estão viciadas nessa amora, porque ela, quando eles comem essa amora, eles sentem um gosto, um prazer que eles nunca sentiram na vida, é algo estonteante. E eles começam a entregar tudo que tem por conta dessas ramos, e esses ramos ficam escassos no reino, e elas encontram, e elas precisam de alguns ramos para conseguir resolver lá a aventura final, e elas encontram um ninho de águia todo feito com esses ramos, um ninho, né? E aí chega, mas tem uma ave gigante lá dentro. E aí tem várias situações ali na cena que eles podem explorar, dizer o que, que eles vão fazer. Então, quando eles querem escalar essa árvore, eles têm jogadas que tem uma série de dados. Depois eu vou mostrar um pouquinho o tabuleiro, vocês vão entender. Tem mecânicas, né? Que para tornar isso gigante, tem que ter jogo, tem que ter dado, tem que ter tabuleiro, tem que ter mecânica, senão fica maçante, né? Eles têm ali a cena no centro do tabuleiro, as opções, o que, que dá para fazer dentro daquela cena. Ah, vou ali fuçar, tem um esqueleto ali, vou olhar aquele resto de esqueleto, ver o que, que tem ali, sei lá, por exemplo, né? Vou escalar a árvore. Então, eles chegam no momento que a árvore, que a águia, então, se aproxima deles e questiona, então, né, o que é que eles estão, o que é que eles estão fazendo ali, né? E aí, então tem esse momento, né? E aí, então, a águia vai falar assim para eles, olha, a gente tem aqui um ninho, que é um ninho que ela está com muitos filhotes. Ela fala, e ela conta a história que ela não tem alimento suficiente para os filhotes dela. E eles pedem para ela se ela pode conseguir os ramos para eles, né? Eles vão tentar pegar de alguma forma, não vão conseguir, até que em algum momento eles vão entendendo ali que pedir é um bom caminho. E ela fala, mas então eu posso doar esse ramo para vocês se vocês prometerem cuidar de um dos meus filhotes, porque eu não estou tendo alimento para todos eles. E aí eles aceitam, então eles recebem um filhote de águia dourada, que é o primeiro mascote ali do grupo deles, né? E aí eles encontram ali uns fragmentos, cada cena eles encontram um fragmento de história. Esse fragmento dessas histórias que eles encontram nas cenas, elas contam um pouco da história do soberano daquele reino. No caso do reino ali da Gula, o primeiro reino é a Gula, mas que antes era a Temperança, né? Que é o Tempers, né? Acho que a gente mudou depois o nome para... Esqueci o nome, depois o Du me fala aí. A gente mudou o nome para feminino. Acho que é isso, né? Du, depois me corrija aí. Enfim. E aí eles vão entender essa história. Quando eles entendem a história, então eles vão numa cabana, depois de uma cena que eles encontram uma cabana cheia de garrafa de leite vazia, uma cabana onde ele morou na adolescência, porque eles descobrem que na história dele, quando ele era criança, ele tinha sido... a mãe dele deu ele para ser criado pelo Galhar, porque era a mesma história, ela não tinha condições de amamentá-lo e de cuidar dele. Então, só para vocês entenderem, eles vão entendendo os elementos ali da história, mas vivendo várias aventuras, várias coisas interessantes no meio, e eles entendem que o galhar, que a raiz da gula, o jogo vai mostrar que a raiz da gula é a falta de nutrição materna que ele não teve lá na base. Então, quando eles chegam lá no Soberano, eles encontram um grande monstro antes da entrada, que é o Porcos Vorax, né, que está ali devorando as pessoas do reino em troca de... E as pessoas levam toda a comida que eles têm para esse Porcos Vorax em troca de ramos de silva, que elas estão viciadas. Ele detém todos os ramos de silva ali do reino, né?
E de vez em quando ele come as pessoas também, né? Então, aí depois eles atravessam esse Porcos Vorax, eles chegam então no salão, né, do reino principal, onde está ali a sombra tomando o trono, e eles vão então, como que eles vão desarmar essa sombra e acordar o Tempers, que é a temperança de volta, que está ali tomada por aquela tomada pelo espírito da gula ali, né? Quando eles começam a contar a história dela. Ou seja, quando eles entendem a história e eles fazem empatia com a raiz da manifestação daquela sombra, eles desarmam, acordam o soberano, e eles vão entender isso, eles vão estar sempre ligados em cada reino, que eles têm que entender, isso. Então é como se o trajeto todo do jogo vai desenvolver um nível de inteligência, de compreensão do que está por trás da maldade no mundo, o que está por trás da avareza, o que está por trás da inveja, o que está por entender realmente como que as coisas estão acontecendo, fazendo empatia com a dor, fazendo empatia com a ferida e até entendendo como eles mesmos acabam reagindo, né? Abrindo um espaço de compreensão e reflexão do porquê dessas manifestações, mas jogando dentro do universo lúdico, simbólico, sem perceber, eles vão estar ali aprendendo. E aí tem várias mecânicas no jogo, como, por exemplo, vou começar a mostrar aqui para vocês. Aqui. Está. Só virar o computador aqui, que eu botei aqui na cozinha aqui para ficar mais fácil. Vocês estão me ouvindo nessa distância aqui? Não para me ouvir? Tá, beleza. Então, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu aumentar aqui minha tela aqui, peraí. Vou mostrar aqui para vocês que eu estou com a minha webcam aqui na mão. Tá aqui um pouquinho do tabuleiro, ó. Então tem muitos dados, ó. Cada um dos dados, peraí, tem aqui os elementos, mais dados ali. E aqui nesse centro do tabuleiro, a gente tem aqui, peraí, tirei aqui, peraí, ó, no centro do tabuleiro aqui, fica as cenas. Aqui é só um exemplo de arte. Todas essas artes ainda vão passar por vai ter um trabalho ainda de ilustrador ainda, tá, gente? Isso aqui a gente fez aí, improvisando como a gente poderia fazer agora nesse momento. E sempre é simbólico, a gente trabalhou com elementos que não fosse já a ilustração toda pronta no jogo, para dar espaço para o processo de imaginação deles, para eles conseguirem imaginar do jeito deles. Então, cada cena troca esse aspecto aqui do meio, ó, e tem os elementos da cena, que eles podem explorar na cena, de forma que eles possam simbolizar isso dentro do jogo. E depois o Edu vai explicar melhor e troca a cena, tá vendo? Tem outra cena aqui embaixo. Ó. Esse centro, cada encontro troca uma das cenas do jogo. No total são 45 cenas. Depois o Eduardo vai mostrar um pouquinho melhor do tabuleiro aqui para vocês, né? Enfim, isso aqui é um escudo que por trás tem todas as informações que o narrador, quem está conduzindo o jogo, né, precisa, né? Enfim, agora só para vocês entenderem, é uma evolução, né? Porque a gente na verdade começou, primeiro era esse jogo aqui, ó. E a gente fez, vou mostrar para vocês, a gente teve um trabalhão para fazer esse jogo. E depois o jogo não ficou no ponto que precisava, porque ele ficou muito complexo. E não tinha chegado no ponto. A gente teve toda uma jornada de construção de um jogo inteiro, que depois nós tivemos que refazer um outro jogo com uma outra ideia. Não é brincadeira. Para acertar o ponto, meu Deus do céu, né? Não é mole, não, para conseguir chegar em algo efetivo, até que a gente chegou. Até que agora a gente está muito feliz que a gente chegou realmente no ponto. Vou compartilhar um pouquinho com vocês o processo dessa jornada, né? A gente começou, o primeiro modelo era uma ideia quando surgiu, a gente ia trabalhar com 6 valores. Aqui, o primeiro modelinho que a gente começou a considerar outro formato. Depois, a gente passou para esse formato aqui, ó, que é esse tabuleiro que vocês estão vendo aqui. Que aí tinha esse tabuleiro. Minha câmera, deixa eu ajustar minha câmera aqui, que está estranho. Pronto. Quer ver? Tinha também, para vocês entenderem melhor, ó. Esse tabuleiro. Aqui, por exemplo, uma ficha, como é que era a ficha do jogador.
Aqui, ficha do jogador, né? Aqui é o elemento terra, né? A ficha do elemento terra. Aí depois a gente construímos um manual inteiro. Vou compartilhar aqui para vocês verem o manual. Não estava totalmente completo, mas só para vocês entenderem o trabalho que é. E realmente ele estava mais complexo o jogo, né? Aqui também são artes que a gente improvisou, que não é a arte final. Depois eu vou mostrar mais ou menos por onde a gente quer caminhar nas artes, para vocês entenderem, né? Então, só para vocês entenderem quanto trabalho tem por trás aqui, ó. Aqui, ó, aqui é o jogo anterior, tá, gente? Só para vocês entenderem as construções. Aqui os dados, ó. Isso tem, esses dados tem ainda, né? Eu não estou com esses todos aqui dessas coisas, mas a gente tem fichas, cenas, os elementos do jogo, baralhos, regras. Ou seja, né? Nossa preocupação inicialmente é que ia ficar complexo, inclusive para os facilitadores, né? Não é quando olha esse manual com esse tanto de regra, né? Com esse monte de coisa, né? Então a gente esse foi o trabalho que só mostrando para vocês a linha de evolução, né? Até que a gente chegou agora no Nine que simplificou esse processo. Então a gente tem ali organizado cada uma das cenas, as regras estão bem mais simples, né? Aí tem um detalhe, né? Que aí nós não estamos ainda com o jogo totalmente pronto. A gente já está terminando a construção desses 9 reinos. Então, assim, a mecânica já está testada, já está aprovada, a gente já tem todas as primeiras cenas prontas, já está pilotado, mas ainda tem que completar todo o restante das cenas, estamos completando ainda as cenas, mas assim, a gente entende que, vamos dizer, que 85%, 90% do jogo está pronto, né? Tivemos agora uma questão com ilustração, tivemos um ilustrador que botei uma grana, não deu certo, a gente achou um outro ilustrador agora, mas estamos tentando ver o orçamento dele, assim, o ilustrador que vai trazer, né, o tipo de arte que nos agrada, é muito caro, gente, coisa próxima de 100 mil reais, só para a ilustração desse material todo. Não no nível, a pessoa que faz também a direção de arte, faz tudo isso, né, no nível para poder chegar no nível que a gente quer chegar, né? Porque um projeto desse, que a gente nasce com a humanidade, não dá para ser mais ou menos, né? Aqui um exemplo, depois o Edu pode mostrar melhor um exemplo aqui das diretrizes gráficas aqui que a gente estava montando no início, né? Aqui, ó. Poder chegar, as paletas, símbolos, enfim. Aqui tem também a gente chama de mood boards, né? Que são quando a gente dá para a pessoa que está montando as artes referências do estilo, de tonalidade, o estilo de arte que a gente quer ter para o jogo, né? Então, só para vocês entenderem, né, que referências, né, de jogos que a gente entende que são bonitos, né? Que tem, assim, tonalidades. Aqui a gente gosta muito desse ilustrador aqui também. Para vocês entenderem aí algumas referências. A gente está indo para uma linha agora um pouco mais minimalista, para dar espaço um pouco para essa imaginação, né? Para isso poder acontecer. Bom, a gente sabe então que, falando agora um pouquinho do projeto, né? Por que eu estou chamando aqui vocês também, né, gente? Porque é a fase do projeto que, para ele acontecer, eu preciso de ajuda. Né? Eu preciso de ajuda. Eu cheguei à conclusão porque esse jogo, como ele é um jogo coletivo, eu entendi que tinha algo do coletivo também que tinha que entrar. Eu segurei isso um tempo, né? Depois eu entendi que tem que ter participação de mais gente. Então, eu estou procurando pessoas, né? Assim, eu quero montar a primeira turma de formação, né? A primeira turma de formação. Essa turma de formação vai ter um nome na primeira edição do jogo. Foi na primeira, segunda edição, né? As primeiras edições, como colaboradores desse jogo, né? Como patrocinadores, colaboradores, vão ter a oportunidade de participar, né? De participar desse processo e pilotar os primeiros grupos junto comigo, compartilhando também as suas percepções, ideias, né? Ajustes, coisas que a gente possa estar fazendo também.
E vai ter uma formação mais dedicada minha, né? Aquela que eu vou estar junto mesmo, acompanhando, né? Dando aqui o meu melhor, porque, enfim, né? Vocês vão estar participando do nascimento desse processo. Já está pronto para começar, né? A gente vai fazer um estudo aí das... Claro, vamos ter que aprofundar nesse estudo das 9 matrizes, vamos aprender sobre contação de histórias, vamos trazer alguns especialistas também junto, para trazer, aprofundar alguns temas no que tange ao desenvolvimento emocional, desenvolvimento infantil. Claro que esse jogo, gente, ele tem um formato que não vai abrir nas crianças, nos adolescentes, processos profundos, processos catárticos. Ele vai ali no simbólico, no mundo da fantasia, conseguindo desenvolver essa inteligência emocional de forma que não exige que você seja um psicólogo infantil. Claro que se você é um psicólogo infantil, é um especializado em infância e adolescente, você vai poder potencializar isso muito mais, vai poder agregar e criar outras coisas. Então, além do jogo, tem atividades também que a gente vai ensinar. Uma coisa que eu não contei para vocês, no jogo tem ali no meio do tabuleiro uma ampulheta. Então, assim, tem momento no jogo, né, que eles fazem prática de silêncio. Então, por exemplo, assim, precisam lá de pontos de exemplo, que força de vontade para realizar lá uma coisa, eles estão sem energia. Aí tem uma regrinha do jogo, vira ampulheta, que ela tem 1 minuto, né? Aí tem uma regrinha, e todos fecham os olhos, e se os 4 conseguirem em 1 minuto ficar todo mundo com o olho fechado em silêncio, que é onde eles vão para o mundo interior, onde eles ganham energia, eles conseguem ganhar a energia que eles precisam para resolver os dilemas que vão surgindo ali no jogo. Um exemplo de como que a gente vai desenvolvendo dentro do jogo. Então, a gente consegue fazer com que eles escolham fazer a prática de silêncio, não é obrigado, porque eles podem até encontrar outras alternativas no jogo, mas naturalmente eles vão querer fazer. Né? Então, a gente já experimentou aqui, eles fazem, fizeram bonitinho. E crianças assim, que estavam bem ativas, né? Enfim, com crianças com dificuldade mesmo, assim, eles foram lá, fizeram direitinho. Por quê? Porque o jogo engaja, né? Engaja, enfim. É coisa linda de se ver. É assim, quando eu abri o jogo aqui em casa para eles, assim, que a gente pilotou, eu sei que é uma foto para vocês, né? Assim, no momento do jogo aqui eu ficava assim, segurando, emocionado, né? De vendo ali a coisa acontecendo. Então eu vou abrir essa formação. A intenção, por que que eu estou fazendo pré-lançamento? Porque eu preciso levantar recursos para completar esse projeto. Ele exige um investimento pesado, exige que eu tenha que parar muita coisa que eu estou fazendo. Inclusive, agora, recentemente, eu lancei, abri vagas de professores no Mahalila. Também fiz isso para levantar recursos, também para o Mahalila conseguir ir rodando, né? E para que eu possa estar dedicado a esse projeto. Hoje, o que eu banco de custo de coisas, de equipe, de estrutura, de tudo, exige um financeiro, né? Então, e eu preciso ter tempo para conseguir finalizar esse projeto. De qualquer forma, essa formação ela seria vendida, mas eu resolvi fazer ela antes, porque já está para começar, já está com a estrutura toda para começar. Você já ganha tempo, porque por que eu vou começar a formação depois que estiver pronto? Se tem já um caminho para percorrer, e que nesse caminho a gente pode ainda evoluir o jogo. Porque a ideia é que vocês possam também já aplicar esse jogo nesse trajeto, e a gente vai avançando juntos até a finalização. Então, na ideia desse processo, vocês teriam uma primeira versão, que não é a versão ainda final, a arte final, para que possa já utilizar o jogo, e recebe depois, no final, com a finalização do investimento de arte, tudo que a gente vai fazer, já a versão depois em outro nível, né? A versão já, quando sair a versão final do jogo, né? Gente, o mercado de crianças e adolescentes é uma mata verde, virgem, que não tem concorrência, que não tem ferramentas e que carece de soluções. Lá no Supera, por exemplo, as pessoas, elas, falando de aspecto financeiro, falando de negócio também para vocês, lá muita gente vai fazer desenvolvimento cognitivo, mas na verdade o que eles queriam era desenvolvimento emocional, pagam para fazer jogo, que não é jogo de desenvolvimento emocional, porque não tem opção. Né? Então, assim, eu sei na prática, no mercado, façam uma pesquisa com pessoas que vocês conhecem, apresenta a ideia do jogo, vê quem tem criança, quem que não quer botar o filho, quem tem um pouco de consciência que não quer colocar um filho num projeto desse. Né? Então, a gente quer investir aqui em propagandas muito boas, em criar um modelo de negócio para que esses facilitadores possam ter um negócio rentável mesmo, né? Com estratégias de marketing, comunicação, vendas, como comunicar com esse público, porque no mundo da terapia,
tem muita concorrência, né? Muita concorrência. É muita gente, mas para isso não tem. Vocês conhecem muita coisa? Me contem. Não tem, e tem demanda. Tem demanda, principalmente nessa fase que as pessoas estão mais conscientes da importância disso, né? Então, pais conscientes, quem já faz terapia, sabe que isso é importante para os seus filhos. Então, você colocou ali um grupo de 4 crianças, e é uma coisa, quando você fecha um grupo, você tem ela por um ano inteiro, né? Então, 4 crianças que você cobrar barato, cobrar ali, são sessões semanais, né? Cobrar por mês ali R$ 450 por criança, para um mês, né, de sessão, né? Vamos pensar assim, 4 sessões, são 400, 900, R$ 1.800 por grupo de 4 crianças todo mês. Por um grupo, uma sessão na semana, né? Então, se você tiver ali 5 grupos de criança, você já tem quanto aí? Quase R$ 10.000, com poucos horários na sua agenda. Isso vai, com certeza, vai espalhar, eu não tenho dúvida nenhuma, porque o jogo, e as crianças que jogaram aqui ficaram doidas, né? Gente, tudo criança que joga muito, tá, gente? Criança de jogo, então criança querem jogar de novo, quando que vai ser, começaram depois a brincar muito com a história do jogo, enfim, começaram a criar os jogos dela lá de imaginação, etc, por aí vai, né? Então, assim, né, eu tô precisando, realmente eu preciso desse recurso, então eu pensei no valor que é com certeza um valor menor bem menor do que vai ser o valor da formação quando esse jogo estiver pronto, porque essa formação desse jogo é uma formação mais robusta, exige capacitação continuada, exige um acompanhamento, exige uma supervisão, exige todo um trabalho bem mais amplo, bem mais profundo do que o que vocês conhecem hoje no Mahalila. Então, o valor total, já incluso essa formação, já incluso o acompanhamento pós, né, e fazer parte desse time de construção, desse time inicial da história do jogo, mesmo você fazer parte dessa história mesmo, o valor que eu pensei no total, isso é parcelado, gente, é de R$ 4.500. Pode parcelar, facilita, porque o curso ele vai um tempo, ele não vai ser tão rápido assim, né? Eu não estou com ele totalmente formado, porque eu nunca dei esse curso. Tem só essa ressalva, que vocês vão ter que. Eu não posso montar um programa já definido, até tal data. A gente vai fazer o quanto antes. A gente vai montar um formulário no Google, onde a gente vai dar opções de horários e dias para vocês votarem, horários e dias, para que possam encaixar. Por essas votações, a gente vai ver se abre mais 1 ou 2 horários para essas aulas, para conseguir atender as pessoas que estejam envolvidas nesse projeto, nesse processo. E essas pessoas, então, vão estar comigo diretamente comigo nessa jornada, né? Vão participar, então, da construção do piloto desse jogo aí. Entenda, queria que você recebesse isso assim. Eu sei que alguns vão ter dificuldade. Se alguém tiver muita dificuldade, manda uma mensagem. Se receber uma mensagem da Thaís, manda uma mensagem da Thaís. A gente pode ver o que a gente pode fazer. Mas esse recurso, gente, é um recurso. Não pensa que é para mim, pensa que é para as crianças. Inclusive, depois, os projetos, é parte do nascimento desse projeto do Nine, que uma porcentagem interessante vai ser destinado para projetos sociais. Então, esse projeto ele nasce com um braço social, porque a gente sabe que esse tipo de jogo não é uma solução dessa não poder ser acessível depois para quem mais precisa. Eu acho que não cabe isso. Então a gente vai estar buscando também iniciativas, inclusive de pessoas que possam ajudar depois a tocar projetos e a estar envolvido, porque vai abrir muito. Eu estou dando exemplo para você, gente. O que eu já conheci de dono de escola, gente que está esperando esse jogo ficar pronto. Só de eu comentar, secretário de Educação me chamar, de Mogi tem 20 mil alunos, me chamar para ir lá, quando está pronto esse jogo, eu quero implantar esse jogo aqui na minha rede. Enfim, muita gente, né? Então, assim, a formação eu estou prevendo, que nós estamos agora em agosto, né? A ideia é que a minha intenção é que até ali janeiro a gente já esteja com isso pronto, até final de dezembro, né? Início de janeiro ali, já esteja para poder o ano que vem já começar. Mas só que nesse período vocês já vão começar a praticar, já vão se preparar, né? A gente vai estar organizando todo o curso. Para cada encontro vai ter um vídeo, uma aula pronta para você, como você vai fazer direitinho, para você se preparar para cada encontro. Então, é um processo bem guiado, bem orientado, é uma obra de arte, construção de uma formação dessa, né? E está feito aqui o meu convite para você, né? Sinta no seu coração, se tem esse chamado para você. Se sentiu no coração, aí você vai mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, só escreve assim, ó, tenho interesse. Só escreve assim para mim, tenho interesse.
E aí a minha equipe, depois, eu vou te responder, minha equipe vai te acompanhar como que a gente vai organizar, tá? Os pagamentos, a gente parcela sem juros, enfim, a gente organiza aí os pagamentos para que seja possível você participar dessa formação, tá bom? Eu vou abrir aqui um espaço antes aqui para... Nossa, tem um monte de mensagem aqui. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa aqui para mim? A partir de qual idade? Então, vou começar a responder as perguntas, tá? Quem já tiver interesse, já manda aqui no meu WhatsApp. Já pega lá. Vou mandar meu WhatsApp aqui no grupo, gente, ó. Denis, coloca lá no grupo do... Denis está aí? Coloca lá no grupo do encontro o meu contato. Lá já para todo mundo. Já coloca já direto o meu contato para quem não tem o meu contato. Já bota lá no grupo do encontro, Denis Exclusivo, bota lá o, o meu WhatsApp lá, tá? Que o pessoal já mandar. Vou deixar aqui também aqui no chat, quem não tem o meu número, ó, por favor, não compartilhe meu número por aí a rodo não, tá, gente? Que, meu Deus do céu, depois não dá problema, já não é mole aqui, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu selecionar aqui a sala aqui. Não tô conseguindo mandar aqui para todos, gente, tá dando um erro aqui no meu... Vai, tô conseguindo mandar aqui. Denis, manda para mim então aqui no grupo, tá? Tá aí o Denis. Deixa eu ver se o Denis está aqui. Estou vendo o Denis. Alguém tá vendo o Denis aí, gente? Tá por aí? Não tá, não? Deixa eu ver se eu coloco aqui o meu contato. Acho que tá aqui, acho que é esse mesmo. Eu mandei lá. Ah, tá aqui, ó. Mandei lá no grupo para vocês, só clicar no conversar lá, manda ter interesse e a gente avança depois, tá bom? Então, vou responder um pouquinho das dúvidas de vocês. A primeira dúvida que eu vi aqui perguntando qual a idade. Então, a partir, a gente está mirando a partir de 8 anos, tá? Mais certo, assim, é 9. E a gente vai, se a gente não a gente quer testar ainda em crianças mais novas. A gente garante a partir de 9 anos, a gente quer testar 8, até 7. E a gente vai ver como que funciona para essa idade. Então, tem um apelo também para adolescente. Inclusive, imagino que vocês pensaram também, é um jogo para adulto jogar também. Adultos querem fazer um programa. Imagina para adulto podendo entrar. Vai ser porque o jogo, o nível do jogo vai conforme a idade. O processo de criação, o processo de envolvimento nas histórias, de elaboração desse processo todo, vai de acordo com o nível psicológico. Eu e a Edu, a gente que está aqui construindo, que o nosso sonho é poder assim, jogar o jogo. A gente fala até que a gente lembrou alguém falou outro dia, me deu esse exemplo, tem uma aluna minha que deu esse exemplo esses dias, né, do R.R. Martin, lá, o criador se não me engano, qual filme que era? Não sei se era Harry Potter, se era Game of Thrones, Star Wars, eu não sei o que que é, eu sei que ele descrevia que o sonho dele era ele tentou fazer hipnose para poder esquecer o processo de criação dele, para ele poder ter a experiência de jogar o jogo sem ter feito, sem ter sido a pessoa que criado, né? Porque não é a mesma experiência, né? Mas assim, eu com certeza investiria para poder fazer essa jornada. Imagino que vocês também devem estar querendo jogar também, poder passar por essa jornada também. Então, vocês vão ter essa oportunidade de se organizarem em grupos e jogarem. Vocês terão essa oportunidade, né? Vocês terão essa oportunidade, com certeza. Deixa eu ver as dúvidas aqui. Edu, já vou liberar para você também. O Eduardo ele está aqui, ele vai mostrar um pouquinho para vocês também das mecânicas. O Eduardo que está mais na parte. O Eduardo é o relojoeiro do negócio, né? Ele que organiza ali as engrenagens, as mecânicas, os encaixes, né? Porque é um relógio, gente. É uma engrenagem de relógio para a coisa rodar tudo direitinho. Obrigado, gente. Estou adorando aqui os comentários. O grupo de crianças precisa ser homogêneo? Não precisa ser homogêneo. Claro que não dá para ser tão distoante. Mas ali, uma média de 10 a 12, de 9 a 11, né? Uma média ali, 3 ciclos de idade ali, dá para encaixar, né? Não tem problema, não. Dá para variar, sim, conforme. A Flávia perguntou, essa formação em quantos encontros, de qual duração? Ô, Flávia, eu vou ser bem honesto com você. Eu não tenho isso pronto.
quem for entrar nessa formação, infelizmente, vai ter que entrar nesse modelo de pré-lançamento, nesse modelo de navegar comigo. A minha ideia é que a gente consiga terminar a minha meta é terminar até o final do ano, máximo de janeiro, para o ano que vem isso já está aberto para fora, né? Porque você vê que eu nem divulguei isso aqui no meu Instagram ainda, não estou abrindo isso aqui, estou abrindo só para os meus alunos, não abri para fora isso aqui, só para quem já está comigo, já me conhece, já confia no meu trabalho, né? Não preciso estar aqui provando muita coisa, né? Sabe como eu sou, como eu trabalho. Mas a ideia é que a gente tenha pelo menos 2 horas aí, a ideia é que seja aí semanal, né? Encontros semanais, 1h30 toda semana, percorrendo essa jornada, esse período todo aí e avançando juntos. Mas eu não posso prometer uma coisa, vocês imaginam você no meu lugar, de uma coisa que é ampla e que não foi feita ainda, né? Uma formação, qualquer coisa que eu me comprometer demais aqui, eu posso gerar algum problema. Mas é o prazer de você também ter o prazer de criar, o prazer de participar dos bastidores também de um processo desse de criação, que eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês tudo isso, é muito rico mesmo, é muito especial mesmo, né? Eu tenho certeza que esse jogo vai para o mundo, né? E seria muito legal se você pudesse estar comigo aí, né? Fazer parte dessa história, né? O encontro vai ser online, pretendo ter, esses encontros serão online, eu pretendo ter alguns encontros também presencial, também, estou bolando aqui alguma coisa, talvez no dia 12 de outubro, save the date, estou pensando em fazer um encontro com essa galera, fazer um evento lá no EIWA, em São Paulo, no Dia das Crianças, né? No dia também de Nossa Senhora Aparecida, no qual eu amo muito, tem uma conexão forte com essa data, fazer um evento lá no EIWA, um dia lá comigo, né? Lá no EIWA, para poder navegar nesses universos, desenvolvimento da criança, desenvolvimento infantil, trazer alguns palestrantes, fazer dinâmicas e já trabalhar mais com o jogo lá também. Mas não é algo que atrapalhe quem não puder estar presente, né? Que pessoas que estejam longe também consigam estar fazendo essa jornada também. Antes de seguir nas dúvidas aqui, vou apresentar aqui para vocês o Eduardo. O Eduardo mostrar um pouquinho, falar um pouquinho das mecânicas, assim, né? Vou dar uma pincelada aqui para vocês entenderem qual é o de anfitrião, o que ele fica livre também ali para se manifestar. Eduardo, querido, boa noite. Olá, dá para escutar? Estamos te escutando. Gente, esse é o Eduardo Caetano, meu grande amigo, grande jogador, né, da essência das mesas de jogos, e hoje um profissional que trabalha, ele é arquiteto também e trabalha com design de jogos mesmo. Isso não estaria sendo possível aqui sem o Eduardo. Diga lá, Eduardo, fica à vontade, meu querido. Bom, boa noite, meu nome é Eduardo Caetano. Eu sou um pouquinho tímido, assim, então não reparem. Como o Nixon disse, eu tenho formação em arquitetura, né? Eu trabalhei bastante até meados de 2015, quando eu passei a me dedicar completamente a design de jogos. É, eu sou formado em 2009, mas eu comecei a pesquisar e estudar game design nessa mesma época, ao ponto em que, em 2011, eu publiquei meu primeiro jogo, que era um jogo de contar histórias. A gente fez um financiamento coletivo, foi o primeiro financiamento coletivo de jogo no Brasil, e a gente criou uma cena, isso lá em Belo Horizonte, né, uma cena de criadores de jogos, de contar história. Fizemos eventos, participamos de concursos, fomos laureados com concursos e tal. E até hoje eu transformei isso, né, que era um hobby, assim, na verdade, depois até com o tempo eu explico melhor, mas eu não consigo desassociar a minha formação de arquitetura com essa percepção da criação dos jogos, do game design, da parte mecânica e da forma de pensar, né, o jogo. E eu e o Nixon, a gente já está junto aí uns 5 anos, eu imagino, né, nesse processo de concepção, definição e refazendo e lapidando. E hoje, assim, ó, só uma confissão, eu fiquei um pouco emocionado vendo o Nixon contando e a forma como ele contou, estruturou tudo, e eu fui notando as reações de todo mundo, assim, eu fiquei bastante emocionado porque eu vi que ressoou com muita gente. E isso já me deu uma força, assim, de inspiração, porque realmente conecta, assim, né? E dá sentido e melhora o propósito, né? Do que a gente está fazendo.
Eu não sei muito, assim, o Nixon acho que explicou bem completo o jogo de forma geral. Eu posso elucidar, inclusive, não sei se o Nixon achar que deve, em algum momento, tirar algumas dúvidas, assim, mas eu posso explicar um pouquinho sobre como é que é o princípio mecânico básico do jogo, aquele que fundamenta como que o jogo funciona. O jogo, ele depende, ele é a força motriz dele, o combustível dele é uma coleção de dados. São dados que têm 6 faces, que são os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, e a sombra e a luz. E aí, esses dados representam a energia que os jogadores têm, que os personagens podem utilizar para interferir na história do jogo, descrever o que eles vão fazer e impor ideias, colocar input, né, dar um input de ideias, de criação de elementos que não estão previstos, inclusive, novos personagens. Eles vão sendo alimentados com esses dados à medida que eles forem criando conteúdo para a história. Então, assim, já vão haver uma série de questões que e vão estar prontas nessas cenas, né? Que elas inicialmente elas já quando as crianças respondem essas questões, são questões que fazem pensar bastante, que fazem usar a criatividade e pensar um pouco sobre o significado daquela questão, né? E eles ganham esses dados, isso bem no começo da sessão. E sempre que eles decidirem fazer alguma coisa, eles vão rolar essa quantidade de dados que eles têm disponíveis e vão poder escolher os resultados que cada desafio da cena demanda. Então, o desafio que o Nixon deu de exemplo, por exemplo, de escalar a árvore, vai precisar de 2 resultados terra, porque tem a ver com o aspecto físico, né, da coisa. E aí eles podem usar esses dados para ir completando essas lacunazinhas que já vão estar ali naquele mapa de cena que o Nixon mostrou, né? Aquele painel de cena tem as lacunazinhas já pré-definidas dos resultados necessários para superar aqueles desafios. Então, assim, nesse sentido, mesmo para quem não conhece RPG, não conhece jogo de contação de histórias, ah, a partir do momento que se entender esse princípio básico, que é eles vão ganhando dados à medida que eles contam coisas interessantes sobre as histórias, eles rolam esses dados para obter resultados e que eles vão ter que trabalhar cooperativamente, porque eles podem trocar os dados entre si. Então, eu quero fazer isso, mas eu não tenho o dado com o resultado fogo. Não, mas eu tenho aqui, toma, o resultado fogo, eu posso te dar e tal. Então, eles vão trabalhar cooperativamente para fazer o manejo de recursos que eles vão gerar com os resultados de dados. E basicamente essa é a essência do jogo, assim. Só um O detalhezinho, resto são... Eduardo, rapidinho. Diga. Então, um elemento muito importante que o Eduardo está trazendo é isso, né? Ele não é um jogo competitivo, né? Ele é um jogo cooperativo. Eles estão juntos na mesma direção, na mesma missão, se fortalecendo, se apoiando para conquistar os desafios que estão lá dentro do jogo, né? Você tem alguma competição, algum desafio com as sombras, né? Que é esse trabalho que eu apresentei aqui para vocês, mas achei importante frisar isso, que acho que isso também é muito legal também, né? E outra, hoje é um jogo analógico, né? Sai das telas, né? Volta para a mesa, volta para a interação, é um desenvolvimento também ali de social também, né? Inclusive de criação, né? De processo criativo, de criatividade, enfim, de desenvolvimento, inclusive de expressão, né? De saber se expressar, de saber comunicar, de criar, de ter ideias, né? Tudo isso também é muito, muito rico e faz diferença hoje, tá? Pronto, só isso. Continua, Eduardo, Eu desculpa. acho que. Não, mas eu acho que é isso mesmo, assim, né? Para dar só uma pincelada de como é que o jogo funciona. Porque às vezes as pessoas não sabem e tal, ou nunca ouviram falar de como que é RPG. Quem já conhece um pouco é bem tranquilo. O legal é que o facilitador, né, ele também vai contribuir com a sua criatividade, ele também vai jogar de certa forma. A gente fala que o facilitador, né, ele joga também junto ali o tempo todo. Então ele constela essas 5 pessoas ali, né? O facilitador, os 4 que é um pouco a figura do Galhar, como exemplo do que o Nixon deu, né, do Caverna do Dragão, assim, tá ali sempre ajudando eles também na hora de necessidade. Então, a ideia é gerar um mecanismo, uma força motriz em que as 5 pessoas ali, né, os 4 jogadores e o facilitador, construam, percorram aquela jornada e superem esses desafios aprendendo nesse processo, assim.
Acho que é isso, Nix, não sei. Acho que eu contribuo Eu com acho que tá alguma ótimo, informação Bruno. que Tá faltou? ótimo nessa fase, né? Porque senão, mais que isso, a gente teria que destrinchar É. tecnicamente, e aí acho Uhum. que não daria, né? A Cilene está perguntando para quando, né, que será o curso. Então a gente vai só as pessoas que mandaram mensagem para mim lá no WhatsApp, têm interesse, vai estar recebendo um formulário do Google onde a gente vai coletar algumas informações sobre datas, né, disponíveis de agenda. Nix, eu posso dias de terça à noite, tal dia, né? A gente entender um pouco o público, a gente abrir para já definir para vocês na sequência os dias que vão ser o curso. Vai ser só esse processo para poder começar o curso, né? Pode ser jogado à vontade de tempo, sem essa regra de uma vez por semana. A questão é que tem essa jornada para percorrer, né? Ele não é um jogo de uma sessão. O jogador que se inscreve nesse jogo, gente, ele está se inscrevendo para uma metodologia, que nem um curso de inglês, né? Um curso, um método, algo que você está fazendo, sei lá, um Kumon. Você não faz uma sessão, você tem um programa, né? Você tem uma entrega que ela é no prazo. Então, isso exige ali um comprometimento, mas dá para fazer. Enfim, a questão é que você tem que ter uma agenda para os jogadores, né? Como uma aula, um curso que a pessoa está fazendo, que tem ali os dias e horário daquela aula. A gente também está modelando para ver como que é possível fazer isso também online, né? De forma que você consiga projetar o jogo, caso tenha crianças que você precisa fazer online, mas a ideia é que seja para o analógico mesmo, né? E aí a ideia, a princípio, é que seja uma vez por semana, para ter uma constância, para não ficar muito distante também a energia, né? A sequência da história que está aquecida daquilo que está acontecendo, porque é como o final de cada capítulo de uma série, né? Então fica muito longe, eles ficam até ansiosos para jogar de novo. Eles querem, é um tipo de coisa que eles querem, tá? Eles vão querer, vão esperar, vão contar o tempo para ter a próxima sessão. O que é muito bom também para o terapeuta, gente, porque vocês não têm que ficar o ano inteiro captando gente, formando turma. Você vai montando a turma e você tem aquele grupo fixo que está com você nessa jornada, porque é duro ter que ficar captando cliente novo o tempo todo, né? Então, não que esse é o motivo de ser essa forma, mas eu sei que ajuda bastante, bastante nisso, né? Tem um pequeno desafio da pessoa se comprometer, mas eu entendo que uma proposta dessa, acho que é totalmente compreensível que é importante que tenha um comprometimento com uma direção dessa. Acho que os pais com certeza estarão comprometidos e a parte das crianças fica fácil porque é um tipo de mecânica que engaja. Então é diferente. Então é algo que eles gostam, que eles vão estar. A gente fez para que eles gostem que seja prazeroso para eles, interessante para eles, né? Que seja divertido para eles. Então a ideia é essa. Então a ideia é que seja uma vez por semana. O tempo de cada partida a gente está entendendo que para escolas ainda não está. O escola vai vir depois, mais para frente, gente, uma outra fase, tá? É um outro formato, a gente vai dividir o jogo, esse jogo inteiro que é feito para um ano na escola, ele vai ser dividido em duas partes, em duas temporadas, vamos dizer assim, né? Mas para o processo clínico, assim, a ideia é que você tenha 2 horas na sua agenda, porque dá tempo de jogar uma cena, ainda dá tempo de fazer uma discussão em grupo, de elaborar aquilo, a gente vai estar aperfeiçoando o método, trazendo outras dinâmicas, outras coisas que você pode aprofundar com a criança, que não seja só jogar, que você aproveita aquele momento pós-jogo, para trazer reflexões, para interagir ali com eles, enfim, né? Então, a ideia é que sejam 2 horas, cada grupo 2 horas por semana, é o ideal. Tem mais questões aqui. Se alguém quiser perguntar, levanta aqui a mão. Agora demora para perguntar. Levanta aqui no Reações. Clique em levantar a mão que eu libero aqui para vocês, tá, gente? Obrigado por todas as felicitações, parabéns, tudo que eu estou recebendo aqui, tá? De carinho de vocês. Muito obrigado mesmo, tá? Existe um facilitador presente com as crianças? Um terapeuta registrando? Sim, esse jogo é para que seja guiado por um terapeuta. Então, ele não acontece sem um terapeuta. Não é um jogo que qualquer um pega e joga. Ele é um jogo feito para ser guiado mesmo, né? Talvez surja alguma versão que se adapte para que eles consigam jogar, mas nunca
dentro de um projeto, que a gente está vendendo uma metodologia, né? Mas, a princípio, é isso. O jogo está sendo lançado para isso. Deixa eu ver aqui. Falta da sessão tem algum processo de aprendizado do dia? É isso que eu acabei de falar, né? Por isso que é 2 horas. Obrigado pelas mensagens todas. Então, Silene, querida, estou liberando aqui para... Cadê a Silene? Fui liberar aqui, sumiu. Cadê ela? Levanta a mão de novo, Silene, que eu fui liberar aqui. Peraí. É que você já respondeu a minha pergunta. Ah, já? Ah, tá ótimo. Eu perguntei se tinha, depois da sessão, tem um tempo de processamento, de aprendizado Sim, do que aconteceu na sessão, para que eles levem o aprendizado. isso. É isso. É isso. Obrigado. Boa noite, Daniel. Tudo bem, querido? Boa noite, Nixon. Tudo bem? Tudo Primeiro jóia. lugar, parabéns por mais essa iniciativa, né? O Mahalila, né, foi algo que um divisor de águas na minha vida, acho que na vida de todos aqui que estão presentes. E essa comunicação com as crianças aí, sem sombra de dúvida, é algo que me toca muito. Eu que sou pai, né, tenho, né, crianças. A minha dúvida, né, com relação ao jogo é como que vai funcionar esse acompanhamento, né? Eu entendo que é um piloto, né, que está sendo feito. Não sei se você já jogou, já colocou ele em prática ali com as crianças, como que está essa modelagem e como que você vai ajudar a gente também nesse processo de acompanhamento dessas crianças, né? Sim. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, eu entendo que dá para a gente montar esse jogo, mas acho que esse primeiro contato é como uma ralila, né? Acho que nas primeiras vezes que eu comecei a jogar, ia sentindo dificuldade de abordar, acho que o ego entrava muito no meio, tinha uma certa dificuldade de linguagem, e à medida que as dificuldades iam aparecendo, você brilhantemente vinha e sempre, né, tirava e dava as direções para que ficasse mais claro, né? E cada vez mais eu senti que o jogo ele foi, né, aparecendo e trazendo mensagens mais direcionadas e mais assertivas. Queria entender como é que vai funcionar isso com relação às crianças, né, e com relação a esse acompanhamento, né, esse Sim. objetivo, as dificuldades, né, como você Sim. pretende abordar essa Sim, situação? a intenção, o que que é? Primeiro a gente vai formar uma base de conhecimento antes. A gente não vai começar já jogando, né? Primeiro tem que entender as matrizes psicológicas, né? Vamos ter que começar pouco a pouco a aprender sobre o jogo, conhecer a história do jogo. E a gente vai pouco a pouco entrando em cada uma das matrizes, porque cada vez que a gente entrar, quando a gente entrar dentro do jogo, o próprio curso, a gente vai introduzindo isso. Nós vamos aprender em passos lentos, assim, passos lentos que eu digo assim, em algo que seja palatável, que dê tempo de você digerir. Porque não dá para jogar um jogo desse goela abaixo de uma vez. Então tem um passo a passo, tem uma programação de passo a passo. A princípio vai ser isso, um encontro por semana esse ano, né? Talvez alguma variação de calendário de feriado, alguma coisa assim, mas que sejam encontros semanais, né? E a gente vai, então, passo a passo. A primeira cena do jogo. Como é que a gente vai jogar a primeira cena? A gente vai ter um tempo primeiro para você buscar essas crianças. Não é obrigatório quem for fazer essa formação já está fazendo com as crianças agora. Você pode fazer só para estar participando e depois, mas uma hora você vai ter que fazer esse processo, né? Você pode fazer depois. Talvez você está no momento agora que está muito corrido para você e está difícil, né? Porque às vezes tem isso, tem um momento que agora não dá, né? Para você parar e fazer isso. Vocês podem fazer depois, mas em algum momento isso tem que ser feito. Mas a minha ideia é que tem um grupo de pessoas aqui que estejam fazendo isso, porque eu preciso desse time, né? Então você vai ter um tempo para conseguir essas crianças, de 2 a 4 crianças ali, que você vai organizar com os pais, vai pouco a pouco, né? Tenho certeza que naturalmente surge, vai brilhar esse grupo de crianças que você vai atender e oriento que seja presencial, né? Então pode ser com sobrinhos, né? Pode ser com parentes, com amigos, filhos de amigos, enfim. E aí o jogo ele vai ter um passo a passo. Então a primeira cena, eu vou ter a aula ensinando vocês, repassando toda a primeira cena do jogo, cada elemento, vocês vão se preparando para cada sessão. Então, para cada etapa. E cada sessão do jogo já é um processo de aprendizagem gradual. E depois, quando você fazer a primeira sessão, eu recolho as informações de vocês, de como foi essa experiência, a gente analisa e aproveita algum ajuste que precisar ser feito. A gente já fez um teste do jogo, então já está. Podem ficar tranquilos que 100% que funciona, não tem erro de. Não dá, isso já aconteceu com o jogo, vou mostrar para vocês.
Teve uma jornada inteira que a gente fez, depois a gente ficou muito complexo. Não dá para ser muito complexo. Tem que ser algo acessível, né? Até porque boa parte do meu público são terapeutas com mais idade, mais pessoas mais maduras, que nem vieram muito dessa base de jogar, né? Que não vieram de uma geração que não teve tanto esse tipo de participação nesse tipo de mecânica, esse tipo de coisa. Então, eu já estou pensando muito nisso, né? Como que todo mundo consiga aprender, consiga utilizar. Então, resumindo a tua pergunta, Daniel, para você ficar tranquilo, vai ter, então, esse passo a passo, tá? Mas não, é impossível que a primeira jornada de todos seja um processo natural de aprendizagem, na prática, porque se não praticar também não vai aprender totalmente, né? Mas Acredito que o objetivo seja mais gente jogando junto também e trazendo essas experiências para que você também possa ter esse material, né, para ir lapidando e tirando essas dúvidas exato. né, esse crescimento, né? Exatamente, porque daí também ainda tem isso, potencializa muito a experiência, que é uma visão de muitos terapeutas na prática, vendo ali a coisa acontecendo, e essas atualizações, vocês vão acompanhando todo o processo de atualização. E eu acho que o mais interessante, que eu gostaria muito de participar de uma formação assim, exatamente pelo processo de participar do processo de criação, né, de um processo de pensar, né, isso eu acho isso também um curso, é quase um curso disso, porque isso é muito especial na minha percepção também, você ter a oportunidade de entrar ali no bastidor e ver a coisa acontecendo, né, e ver na prática ali. Mas já tem um modelinho pronto para vocês fazer, já tem um caminho já pensado por anos, né, gente? A gente não está fazendo isso agora, a gente tá há 6 anos construindo isso. Claro que não todo dia, intensamente, mas você já viu, mostrei aqui um manual inteiro para vocês. Quanta coisa que a gente refez agora. Só não estou com a arte dele pronta, né? A gente remodelou o projeto. Então, E eu vou deixar uma sugestão aqui também. Eu vi que você está montando essa estrutura, né, dessa didática, né? Eu acho o curso Mahalila foi sensacional, esses encontros à noite. Mas eu talvez sugira um hot seat, né? Talvez sejam não sei quantos terapeutas que vão estar nesse processo, mas quando surgir, às vezes, alguma questão individual, né, de algum jogo que está sendo jogado, talvez você abrir um espaço para uma conversa individual contigo, para que seja trazido essas questões, e aí você, às vezes, compartilha com um grupo, né, de uma forma que a gente possa enfim, né, distribuir esse conhecimento, talvez num grupo no WhatsApp, algo nesse sentido, talvez quem ingressar dentro desse inclusive assim, a ideia é que não esteja espaço para marcar individual. Eu faço isso em alguns treinamentos meus e talvez seja uma boa sugestão. Às vezes eu trabalho com cirurgia de deformidade e eu tenho alguns calls que eu faço os individuais com alguns alunos para tirar dúvidas específicas, e quando o assunto é pertinente eu gravo esse call e aí eu divulgo para o restante do grupo que está participando. Né? A ideia é que eu não consiga fazer, que eu não faça isso sozinho, né? Eu não conseguiria fazer call semanal, seriam causas mais esporádicas, né? Eu poderia fazer isso. Sim, uma vez por mês. Mas a minha ideia é ter uma pessoa que está nesse processo de coordenadoria pedagógica, vamos dizer assim, nesse processo, que esteja fazendo esse trabalho de acompanhamento direto com vocês, já filtrando e me trazendo tudo isso também, e eu também vou estar junto, né? Mas boa ideia. Obrigado, Daniel. Gostei. E tô dentro, né? Pode contar comigo aí. Acho que tudo que você trouxe, enfim, não precisa nem falar. Abriu, tô dentro. Pode contar comigo. Obrigado, Daniel. Obrigado sempre pela energia que você coloca. Eu agradeço muito, viu, gente? Agradeço mesmo. Tamo junto. Oi, Flávia. Oi, Nixon, boa noite, tudo bom? Prazer te rever, boa noite para todos vocês. Nixon, ouvi aqui, estou achando muito interessante. A princípio, eu tenho interesse de participar. Realmente vou ter que ver questões do horário, da agenda, né? Porque não dá para dispensar